hora da sua dose de dúvida, pois a pergunta certa é o começo de toda boa resposta. Vamos pensar juntos? Já se sentiu como se estivesse assistindo a um filme, sem poder mudar o roteiro, uma peça onde você é o protagonista, mas as cortinas foram desenhadas por outros? Platão, há mais de 2000 anos, já nos alertava sobre essa prisão. Uma prisão não de correntes físicas, mas de ideias. Imagine uma caverna escura. Lá dentro, pessoas acorrentadas, desde a infância, viradas para a parede. A única coisa que veem são sombras projetadas, reflexos de objetos que passam atrás delas. Para esses prisioneiros, as sombras são a realidade. Acreditam que o mundo se resume àquelas formas distorcidas. E se você fosse um desses prisioneiros? E se tudo o que você acredita ser verdade fosse apenas uma sombra, uma pálida imitação da realidade? Essa é a provocação central da alegoria da caverna de Platão. Uma metáfora poderosa sobre a nossa capacidade de sermos enganados pelas aparências. A matriz, o mundo virtual que domina nossas telas, não é tão diferente da caverna de Platão. As informações que consumimos, as notícias que lemos, as opiniões que compartilhamos, tudo isso molda a nossa percepção da realidade. Mas será que estamos realmente vendo a verdade? Ou apenas os reflexos que nos mostram? Nietzsche, com sua implacável honestidade, nos lembra: não existem fatos, apenas interpretações. A verdade, então, se torna uma busca constante. Um questionamento incessante das nossas próprias crenças. Aceitamos como verdadeiras tantas informações que sequer questionamos. Acreditamos piamente em narrativas construídas por outros, sem nos darmos ao trabalho de investigar a fundo. Seguimos o rebanho, sem perceber que estamos acorrentados em nossa própria caverna. O desafio que Platão nos lança é libertador. É um convite à dúvida, à reflexão, à busca pela verdade que reside além das sombras. Que tal começarmos a questionar as informações que tomamos como certas? Que tal ousarmos sair da caverna e contemplar a luz do sol, por mais ofuscante que ela possa ser? Comece questionando tudo, começando por você. Por que duas pessoas, diante do mesmo evento, podem ter interpretações tão diferentes? A resposta reside no filtro da percepção. Cada um de nós enxerga o mundo através de lentes únicas, moldadas por nossas experiências, crenças e valores. A realidade, portanto, não é um fato objetivo, mas sim uma construção subjetiva. Nossos sentidos nos enganam, nossas memórias nos traem, e nossos vieses cognitivos atuam como verdadeiros distортores da realidade. O viés de confirmação, por exemplo, nos leva a buscar informações que confirmem nossas crenças preexistentes, ignorando tudo aquilo que as contradiz. O efeito de ancoragem nos faz dar um peso excessivo à primeira informação que recebemos sobre um determinado assunto, mesmo que ela seja irrelevante. A polarização política e as bolhas de informação nas redes sociais são exemplos claros de como a distorção da realidade se manifesta em larga escala. Cada lado se fecha em sua própria bolha, consumindo apenas informações que reforçam suas convicções, alimentando um ciclo vicioso de ódio e incompreensão. Que tal um exercício de honestidade brutal? Quais são os seus próprios vieses? Como eles influenciam suas opiniões e decisões? Reconhecer nossos vieses é o primeiro passo para nos libertarmos de sua influência. Platão acreditava que a verdade reside no mundo das ideias, um reino de formas perfeitas e imutáveis. A filosofia, para ele, era o caminho para transcender a percepção limitada e alcançar uma compreensão mais profunda da verdade. Uma busca incessante pela forma ideal que nos liberta das sombras da caverna e nos aproxima da luz do sol. Voltemos à caverna de Platão. Prisioneiros acorrentados, sombras dançando na parede e manipuladores habilidosos controlando a narrativa. Quem são esses manipuladores hoje? Quem controla as sombras que obscurecem a verdade? A mídia, com sua agenda própria e sua busca incessante por cliques. O governo, com sua máquina de propaganda e sua sede por poder. As corporações, com seu marketing persuasivo e sua obsessão por lucros. Os algoritmos das redes sociais, com sua capacidade de nos aprisionar em bolhas de informação. Os influenciadores, com seu poder de moldar opiniões e ditar comportamentos. A desinformação e as fake news são as sombras modernas, criadas para confundir, manipular e dividir. Notícias falsas se espalham como rastilho de pólvora, alimentando o ódio e a desconfiança. A verdade se torna uma vítima colateral da guerra da informação. Mas como escapar dessa caverna digital? Como nos libertarmos das correntes da ignorância? O primeiro passo é desenvolver o pensamento crítico, questionar tudo, investigar a fundo, buscar fontes diversas de
informação. Não aceitar nada como verdade absoluta. A educação e a filosofia são as ferramentas que nos permitem romper as paredes da caverna e contemplar a luz do conhecimento. Elas nos ensinam a pensar por nós mesmos, a questionar as narrativas dominantes, a buscar a verdade além das aparências. A liberdade intelectual é uma conquista árdua, mas é a única que realmente importa. Platão nos ensina que existem dois tipos de conhecimento: a doxa, que é a mera opinião, e a episteme, que é o conhecimento verdadeiro e justificado. A maioria das pessoas vive no mundo da doxa, aceitando crenças subjetivas sem questionamento. A episteme, por outro lado, exige um esforço constante de reflexão e investigação. Discernir entre fatos e interpretações é um desafio crucial. A linguagem pode ser usada para obscurecer a verdade, a retórica para manipular emoções, e a propaganda para distorcer a realidade. É preciso estar atento às sutilezas da comunicação, aos vieses implícitos e às intenções ocultas. A lógica e a argumentação racional são ferramentas indispensáveis para validar a informação e evitar falácias. Aprender a identificar argumentos falaciosos, como o apelo à emoção, o ataque pessoal e a generalização apressada, é fundamental para proteger nossa mente da manipulação. Que tal um teste prático? Escolha uma notícia ou informação que você consumiu recentemente. Analise-a criticamente, identificando vieses, fontes duvidosas e possíveis manipulações. Questione as premissas, verifique os fatos e busque perspectivas diferentes. Descartes, com sua dúvida metódica, nos ensinou a questionar tudo, até mesmo a nossa própria existência. O ceticismo saudável é um antídoto contra a credulidade e a ingenuidade. Duvide, questione, investigue. A verdade não se revela a quem aceita tudo passivamente, mas sim a quem busca com rigor e honestidade. A filosofia de Platão não é apenas um exercício intelectual abstrato. Ela pode ser aplicada de forma prática em nossas vidas, especialmente na tomada de decisões. A busca pela verdade objetiva, a distinção entre asterisco do hexa asterisco e asterisco IPSTM asterisco, e a reflexão sobre o bem supremo podem nos guiar para escolhas mais racionais, informadas e éticas. Decisões baseadas em emoções, impulsos e informações superficiais são perigosas. Elas nos levam a cometer erros, a agir de forma irresponsável e a nos arrependermos no futuro. A reflexão e o planejamento estratégico são essenciais para evitar esses armadilhas. O bem supremo de Platão é um ideal moral que deve guiar nossas ações. A ética e os valores são bússolas que nos ajudam a tomar decisões mais justas e responsáveis, mesmo em situações complexas e desafiadoras. Imagine um dilema ético no trabalho, um conflito de interesses em um relacionamento, ou uma questão social controversa. A filosofia de Platão pode nos ajudar a analisar a situação de forma crítica, a identificar os valores em jogo e a tomar uma decisão que esteja alinhada com o bem supremo. Que tal um exercício de autoanálise? Escolha uma decisão recente que você tomou. Analise à luz da filosofia de Platão. Você buscou a verdade objetiva? Você considerou as consequências de suas ações? Você agiu de forma ética e responsável? Identifique áreas de melhoria e comprometa-se a tomar decisões melhores no futuro. A jornada para fora da caverna não é fácil. Exige coragem, disciplina e um compromisso inabalável com a busca da verdade. Mas a recompensa é uma vida mais autêntica, significativa e livre. Questionar a realidade percebida é o primeiro passo para se libertar das ilusões que nos aprisionam. Não aceite nada passivamente. Investigue, reflita, duvide. A verdade não se revela a quem se contenta com as sombras, mas sim a quem ousa caminhar em direção à luz. A filosofia é uma ferramenta poderosa de libertação. O pensamento crítico e a reflexão nos ajudam a escapar da caverna da ignorância e da manipulação. Ao desenvolvermos nossa capacidade de pensar por nós mesmos, nos tornamos imunes às narrativas que tentam nos controlar. A comunidade e o diálogo são essenciais para a busca da verdade. A troca de ideias e a argumentação racional nos levam a uma compreensão mais profunda da realidade. Ao confrontarmos nossas próprias crenças com as de outros, expandimos nossos horizontes e nos aproximamos da verdade. Continue a jornada de descoberta filosófica. Leia, pesquise, debata, aplique os princípios aprendidos em sua vida. Desafie suas próprias crenças. Busque a verdade com rigor intelectual e moral. Ao abraçar a busca pela verdade, você se liberta das ilusões que o aprisionam e alcança seu pleno potencial. A caverna não precisa ser sua prisão. A verdade está lá fora, esperando para ser descoberta. O caminho da verdade começa agora, em um mundo inundado por informações, onde a verdade se esconde por trás de camadas de opiniões e manipulações. O legado de Platão ressoa com uma força inegável. Sua filosofia não é uma relíquia do passado, mas sim uma bússola para navegar os desafios do presente. A busca pela verdade, a importância do pensamento crítico e a necessidade de uma
ética sólida são pilares fundamentais para construir uma sociedade mais justa, livre e próspera. Platão nos ensina que a ignorância é a raiz de todos os meios e que o conhecimento é a chave para a libertação. A jornada filosófica é um processo constante de questionamento, aprendizado e autoaperfeiçoamento. Não se contente com as respostas fáceis. Desafie suas próprias crenças. Busque a verdade com rigor e honestidade. Schopenhauer, com sua visão pessimista da natureza humana, nos lembra que o homem pode fazer o que quer, mas não pode querer o que quer. Nossas escolhas são influenciadas por uma série de fatores, muitos dos quais estão além do nosso controle. Mas isso não significa que devemos nos resignar ao determinismo. Podemos não ter controle sobre nossos desejos, mas podemos controlar nossas ações. Podemos escolher buscar a verdade, a justiça e o bem comum, mesmo que isso vá contra nossos impulsos mais básicos. Podemos nos esforçar para sermos melhores, para criarmos um mundo melhor. Aplique os princípios filosóficos na sua vida cotidiana. Busque a verdade em todas as suas interações. Pense criticamente sobre as informações que você consome. Tome decisões éticas e responsáveis. O legado de Platão é uma luz na escuridão da ignorância. Uma luz que nos guia para fora da caverna, em direção a um futuro mais brilhante. Você está pronto para acender essa luz em sua própria vida?